O cérebro e a inteligência emocional. Gente, esse é um livrinho bem bacana para quem gosta de estudar tanto neurologia quanto a questão das emoções, tá? É, embora ele não seja lá um livro muito recente, é um livro já de 2012, né? Ele tem bastante informações úteis, algumas delas ainda estão em voga, então você ainda vai encontrar coisas atuais aqui, tá? E ele é um livrinho interessante no sentido de que ele traz perspectivas. Então, é aquele livro gostoso de ler assim para abrir a cabeça, sabe? Tipo, pensar em umas coisas diferentes, pegar algumas informações meio mastigadinhas, assim, colocar dentro do nosso repertório de raciocínio. Esse livro é gostoso neste sentido. Ele não é um livro de profundidade, ele é um livro de abertura, né? Então, ele é aquele livro que traz coisas, traz ideias, traz perspectivas, traz pesquisas, de uma maneira para você ler e ficar pensando sobre aquilo, tá? Também é um livro interessante assim para quem quer adentrar na área, justamente por essa mesma ideia. Ele não é um livro muito profundo, então ele não é um livro exigente, mas as informações que ele tem nele você vai encontrar em qualquer livro de profundidade no assunto, né? Então, vou começar colocando assim, o Daniel Goleman fala, né? Hoje em dia, pesquisadores do cérebro identificaram circuitos distintos para a inteligência emocional num estudo de referência feito por um velho amigo meu, Ruven Baron. Tá? O estudo de Baron é uma das provas mais convincentes de que a inteligência emocional reside em áreas cerebrais distintas das do QI. Então, o que o Daniel Goleman está falando aqui? Que inteligência emocional e inteligência, digamos assim, matemática, são diferentes. Hoje em dia nós temos até as ideias das inteligências múltiplas, onde a inteligência emocional é uma dentre as várias inteligências. E o interessante quando ele traz aqui é que ele mostra neurologicamente que existem diferenças no cérebro, tá? Em relação à inteligência lógico-matemática, à inteligência científica e à inteligência emocional. Então, vou mostrar aqui para vocês essa imagem, tá? E nessa imagem aqui a gente tem a amígdala direita. Nesta outra aqui nós temos o cérebro direito, tá? Nós temos o córtex somatosensorial. Aqui nós temos o singular anterior. E aqui, tá? Nesta outra imagem, nós temos o órbito frontal. Então, estas são as partes que compõem, digamos assim, no cérebro a nossa inteligência emocional. O Ledoux tem um trabalho bem interessante sobre isso, assim como o Richard Gardner, se não me engano. Então ele fala assim, por exemplo, danos na amígdala direita podem falar sobre perda de autoconsciência. Já quando a gente vai falar sobre o córtex somatosensorial, a gente está falando sobre empatia, um sentimento de corpo como um todo, tá? No cingulado anterior, a gente vai falar sobre gerenciamento de impulsos. E quando a gente fala do órbito frontal, capacidade de resolver problemas pessoais e interpessoais. Então, eu queria mostrar essas imagens para vocês como uma forma de mostrar assim, neurologicamente falando, nós temos várias estruturas que compõem o universo emocional. Então a emoção não está localizada dentro de um lugar só. Ela envolve o cérebro como um todo. Várias partes do cérebro trabalham de várias formas diferentes e algumas complementares e outras inibitórias, né? Ou seja, dependendo do que é acionado, existem algumas áreas que acionam-se juntas. E dependendo do que é acionado, tem outras áreas que tentam inibir isso. E esse jogo é o que cria a nossa inteligência emocional. Então, quando a gente fala em termos de inteligência emocional, a gente precisa entender que não é uma coisa focada. Não é uma coisa focada. Se eu aprender isto, eu vou ter inteligência emocional. Não. Ela envolve muitas competências, muitas percepções que, de uma certa maneira, se organizam de uma maneira específica que faz a gente ter o resultado que é a inteligência emocional. Por isso que, por exemplo, algumas pessoas têm uma facilidade com algumas emoções e uma dificuldade com outras. Né? Então, por quê? Porque, por exemplo, frear um impulso
é uma competência diferente de você manter um estado de alegria. Então, muitas pessoas são peritas em frear impulsos, por exemplo, de comida, impulsos de raiva, e tem essa mesma pessoa às vezes tem uma dificuldade em estar se permitindo ficar alegre durante muito tempo. Por quê? Porque tem uma facilidade muito grande em frear impulsos, mas não em mantê-los ativos. E mantê-los ativos é importante porque a gente sabe que, por exemplo, a depressão tem uma as pessoas com depressão, em geral, têm uma dificuldade muito grande em manter sentimentos alegres, manter sentimentos leves e suaves durante muito tempo. Né? Então, tudo isso gera o efeito. Agora, eu vou trazer para vocês algo que ele fala sobre o eu, porque isso é sobre inteligência emocional. Agora ele fala também sobre a autoconsciência. Então ele fala assim, Damásio diz que para tomarmos uma boa decisão, temos que ter sentimentos sobre os nossos pensamentos. Isso eu acho interessante, porque quando a gente fala em autoconsciência, a gente está falando, no fundo, de um sentimento. Isso que o Damásio traz. Né? O Damásio traz essa perspectiva de que o eu ele é um sentimento. E quando ele fala que os nossos pensamentos precisam de um sentimento para a gente tomar uma boa decisão, ele está se referindo a um caso lá de um advogado que ele atendeu, que o advogado ele sabia, digamos assim, dar todos os prós e os contras a respeito de uma determinada decisão, mas ele não conseguia decidir. Porque embora ele soubesse elencar tudo, ele não conseguia sentir nada em relação a isso. E a nossa consciência, ela funciona, vamos dizer assim, da mesma forma. Ou seja, aquilo que eu percebo sobre eu e sobre o mundo, eu preciso ter um sentimento disto. Ou seja, não existe no nosso cérebro essa noção de informação pura, de dado puro, dado bruto. Se o dado é bruto, a gente não consegue ter um sentimento sobre ele, ele não faz parte da nossa consciência. Né? Então a gente não consegue, digamos assim, operar sobre ele. A gente tem o dado, mas o dado para nós ele é irrelevante. É como se ele não se relacionasse com o nosso corpo. Né? Então a gente não consegue fazer alguma coisa com isso, mesmo tendo essa informação disponível para nós. Mais tarde aqui ele vai falar também sobre criatividade. Então ele fala, isso é uma coisa bem interessante. O cérebro criativo não é apenas o cérebro direito. Ele envolve o cérebro inteiro. Direito, esquerdo, acima e abaixo. Conforme o estado do cérebro criativo, acessa uma extensa rede de conexões. Então tem esse mito, né, de que o lado direito é o lado criativo e o lado esquerdo é o lado lógico. Então se eu penso com lógica, eu uso o lado esquerdo, e se eu penso com criatividade, é o lado direito. E o que ele vai falar aqui, que isso é um grande mito, né, uma grande baboseira. Por quê? Porque o cérebro, para se tornar criativo, ele precisa de todo o seu potencial e não apenas de um lado do cérebro. Tá? Então, um monte de ideia sem concretude não existe. Né? Ela não se concretiza. E aí a gente não tem um cérebro efetivamente criativo. Né? Então, aqui ele vai falar, ele vai dar várias outras ideias. Né? Inclusive, ele fala sobre um passo a passo sobre como ser criativo, usando todos os lados do cérebro, por assim dizer. Né? E o que ele vai mostrar é que para nós sermos efetivamente criativos, nós precisamos aprender a usar todas as potencialidades do cérebro que se relacionam com a criatividade. Né? O lado prático, inclusive, que é supostamente o lado esquerdo, também é necessário. Né? Muitas vezes a pessoa ela é criativa no sentido de ser prático de um jeito diferente. Né? Ou seja, de usar os elementos concretos, usar a lógica de uma outra forma. E isso também é criatividade. Tá? Então, o que ele vai falar é isso. O cérebro, assim como no cérebro emocional não está localizado em um lugar, o cérebro criativo também não está localizado de um lado só. Todo o cérebro se usa para gerar um fim. Sobre autodomínio e autorregulação, ele vai falar o seguinte. Geralmente, não podemos determinar quais as emoções que vamos sentir. Quando vamos senti-las, nem com fortemente as sentiremos. Elas vêm espontaneamente da amígdala e de outras áreas subcorticais. Nosso ponto de escolha vem assim que sentimos de uma determinada maneira. O que fazemos então? Como a expressamos? Se seu córtex pré-frontal tem seus circuitos inibitórios a todo vapor, você será capaz de ter um ponto de decisão que o tornará mais hábil na orientação de como reagir. E, por sua vez, de como você incita as emoções das outras pessoas para melhor ou pior nessa situação. No nível neural, esse é o significado de autorregulação. Então, eu acho bem importante dizer isso, porque é uma verdade, digamos assim, quando a gente estuda a inteligência emocional, que o problema não é a emoção, por mais disruptiva que ela seja.
O problema está sempre na resposta. A partir do momento que a gente sente, a gente toma consciência dessa emoção e a partir daí nós temos escolhas. Até então, dificilmente a gente tem escolhas. Né? A partir do momento em que a gente se dá conta que estamos agindo com base em algo emocional, é que a gente pode falar, opa, peraí, vou frear isso, vou dar corda para isso, vou ver um jeito diferente de continuar agindo dessa maneira. Isso é autorregulação. E não a inibição completa disso. Né? Muitas pessoas pensam que ser inteligente emocionalmente é não ser afetado por nada, mas não é isso. É bem o contrário. É você saber o que você faz com a tua afetação e saber perceber essa afetação em primeiro lugar. Tá? E, por fim, uma palhinha dele, que eu acho muito importante nos dias de hoje, a respeito do tal do cérebro online. E sobre isso é uma frase bem curta. Ele fala: a natureza desenhou o cérebro social para interações cara a cara, não para o mundo online. E aqui ele vai mostrar como que a interação, por exemplo, por mensagem de texto, não ativa, vamos dizer assim, o nosso cérebro social. Ativa uma outra parte do cérebro. O cérebro reage de uma outra maneira. Então, quando a gente, entre aspas, né, se relaciona de maneira online, essa não é uma interação para o cérebro de fato social, porque não tem um outro corpo ali, não tem um rosto interagindo no mesmo momento. Né? Eu costumo dizer que por mensagem, por exemplo, a gente pode fazer uma pergunta e a pessoa pode olhar a pergunta e se esquecer de responder. Né? Olhou a pergunta e chegou alguém, ela desligou o celular e depois se esqueceu. Agora, se você está cara a cara com a pessoa e você faz uma pergunta, se ela não te responde, isso demarca algo muito concreto. Né? E é para esse tipo de interação que o nosso cérebro social foi desenvolvido. Então, gente, ficam aí as várias perspectivas, né, que o Daniel Goleman traz para a gente a respeito do cérebro e da inteligência emocional. Livrinho bem bacana, espero que vocês gostem. Abraço.